Vamos ficar de pé mais uma vez? Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo grande privilégio que o Senhor me dá de poder pregar a tua palavra. Eu agora, Senhor Jesus, me submeto à direção do teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor me use como um canal de bênção para a vida dessa igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia. Para quem não pode abrir, quem não trouxe Bíblia, vai estar aqui no telão. Se puder apagar essas luzes aqui, só durante a leitura da palavra aqui, do texto que nós vamos tomar como base. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. O tema que Deus colocou no meu coração hoje, para a mensagem dessa noite: como ser uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Quero tomar isso aqui como base. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos aceitar, por favor, amado. Glória a Deus. Meditando nessa passagem bíblica, nesse texto, esses dois versículos, nós vemos aqui uma promessa que Deus faz a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa linda, que já se cumpriu. Deus diz a Abraão que de Abraão sairia uma grande nação. Quando a esposa de Abraão, Sara, ainda estéril, não podia lhe dar filhos, Deus diz que era para Abraão olhar as estrelas do céu e contá-las, se possível. Deus pede para Abraão observar a areia do mar, os grãos de areia do mar, e contá-los, se possível. Assim seria a descendência de Abraão. Deus promete que Abraão seria pai de multidões. E isso se cumpre com o nascimento de Israel, do povo de Israel. O povo de Israel cresceu. E aqueles que através de Jesus Cristo, através do sacrifício, aceitando o sacrifício de Jesus, esses também se tornaram filhos de Abraão, no caso, nós. Por isso eu vejo que essa palavra, esses dois versículos que acabamos de ler, foram cumpridos. Mas tem uma menção dentro desses dois versículos muito importantes para mim e para você, que nós podemos aplicar em nossas vidas. Não só podemos, como devemos aplicar em nossas vidas. Deus fala a Abraão: sê tu uma bênção. E você vai me perguntar: como eu posso ser uma bênção? Na verdade, todo mundo tem esse querer, todo mundo tem essa vontade. As pessoas que entram numa igreja, pelo menos aquelas que já têm pelo menos um raciocínio cristão, eles querem ser bênção. Ou você que já é convertido de fato, não aquele que é convencido, porque existe dentro da igreja aqueles que são convencidos. Acham que são crentes em Cristo, porque a palavra crer, ela engloba muitas coisas. E uma delas, crer é se entregar. Crer é estar inserido dentro da realidade daquele quem eu professo como mestre. Então, aqui, eu e você, quando temos esse raciocínio
de cristão, de crente, nós queremos ser uma bênção. Ninguém quer entrar aqui e ser maldição na vida do irmão. Tem alguém aqui que quer ser maldição na vida do irmão? Ninguém. Eu quero ser bênção. A pergunta é: você é uma bênção? Porque às vezes nós não agimos de forma abençoada. Porque tantas vezes eu e você perdemos a bênção? São perguntas que nós precisamos pensar, precisamos analisar. Às vezes pensamos que precisamos estar em um lugar abençoados, com pessoas abençoadas, coisas abençoadas, e momentos de bênção. Na verdade, tudo isso é abençoado se você for uma bênção. Nada, nenhum lugar, nenhuma pessoa, ou nenhum momento vai fazer diferença se você não for uma bênção. O que é ser uma bênção? Qual é o estilo de vida de uma pessoa abençoada? A sua igreja, essa igreja é uma bênção para você? Nós não pensamos nessas coisas, irmãos. E eu quero aqui, junto com você, meditar em algumas características de uma pessoa abençoada. Alguns vão ficar chocados, sabe por quê? Porque não se enquadram dentro das características de ser um portador, e não somente um portador da bênção, mas alguém que abençoa. O primeiro deles é a integridade. Uma pessoa abençoada, um portador da bênção, ele é uma pessoa íntegra. Basta olharmos para Jó. Ninguém disse que ele era íntegro. Quem falou a respeito da integridade de Jó, nos conta a palavra de Deus, que o próprio Deus, ele chama a atenção de Satanás e diz: você já viu o meu servo Jó? Homem íntegro. Sabe, irmãos, nós vivemos tempos, principalmente o povo brasileiro, que é o povo do jeitinho. Tem uma música que, pelo amor de Deus, ele fala que Deus é brasileiro e o resto a gente acerta no final. É melhor a gente ficar só com aquilo que a gente acerta no final, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é amor e o amor de Deus culmina a sua justiça. E a integridade, ela significa, a palavra integridade significa ser inteiro. Ser inteiro. Muitas vezes nós não somos abençoados, sabe por quê? Porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Se você não busca a Deus, você não é inteiro. Se você não tem intimidade com o seu Deus, você não é inteiro, você não é íntegro. A gente só vê a integridade no âmbito físico, onde a pessoa é certinha, paga suas contas, e realmente isso também está debaixo da questão da integridade. No entanto, inteiro no sentido de buscar a Deus. Jeremias capítulo 29, agora, por favor. Jeremias 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Do quê? De todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus. Ah, pastor, eu quero ser abençoado. Você tem buscado a Deus? Você tem realmente deixado
muitas coisas de lado para poder dizer: eu tenho um tempo só eu e Deus. Meu irmão, o oba-oba dentro da igreja hoje em dia é muito fácil de se encontrar. As pessoas querem buscar a Deus e querem também buscar as coisas que não são de Deus. E se as coisas que não são de Deus, elas são de quem? Eu acho que Deus é lá no trono dele e eu na minha. As pessoas pensam que, os irmãos muitas vezes pensam, porque estão na igreja, eles devem ter uma vida secular. A sua vida secular, ela só é abençoada quando você busca a Deus com o seu coração. E quando a gente busca a Deus com o coração, nós tememos a sua palavra, nós obedecemos a sua palavra. A igreja está inchada. Dentro da igreja está cheio de gente se fornicando. Eu gosto muito de um hino que eu aprendi com uma banda, o Vida Abundante. Diz assim, e na segunda-feira você me amará. Sorriso espiritual, religião dominical, sentadinho no terceiro banco da igreja. E na segunda-feira. Irmão, acontece que a sua vida que você vive lá fora, quando você dorme com a sua namorada, ou quando você olha para a mulher do próximo e dá uma cantada nela e ela cai na sua cantada, sabe o que acontece? Reflete no espiritual da sua vida. A bênção que era para estar sobre você, não está sobre você. Você não é um ser abençoado como deveria ser. Pastor, mas eu venho na igreja escutar um negócio desse. Irmãos, quem foi que disse que a palavra de Deus mudou? Sabe desde quando isso está instituído na Bíblia, que é a palavra de Deus? Desde sempre. A igreja deve caminhar em santidade, buscando a Deus com todo o seu coração. E a igreja, eu vejo Cristo dizendo: sê tu uma bênção. Igreja, sê tu uma bênção. Que tipo de irmão, que tipo de crente, que tipo de cristão você tem sido? Olha só, Tiago 4, do capítulo 4, versículo 7 ao 10. Tiago 4, do 7 ao 10, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo doble, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmão, palavra dura essa. Palavra dura essa, desse versículo. Se nós pudéssemos aqui fazer uma radiografia desse versículo, começando aqui do primeiro versículo que nós lemos, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Amados, nós temos que colocar Deus acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente continua aqui, nós vemos que existe uma batalha espiritual. Aqui, olha, no versículo 2: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo se apresenta para você, irmão? Irmã?
Você acha que o diabo vai se apresentar com chifre? Feio, com aquele rabão? A Bíblia fala que ele até num anjo de luz se transforma. Irmã, quando você olha aquele gato que não faz miau, viu? E você sabe que aquele gato vai dar bola para você, o que que você faz? Pastor, por que que você está trabalhando nessa área? Porque a palavra de Deus, ela não admite a imoralidade sexual. Leia 1 e 2 Coríntios, que você vai entender o que eu estou dizendo, meu amado e minha amada irmã. E você, irmão? Eu já vi, olha, irmãos, eu já vi gente dentro de igreja. O cara é um safado. O cara é um sem vergonha. Foi o diabo. Quando eu gosto muito da história de Daniel. Daniel, ele não comeu nenhum tipo de manjar que lhe foi oferecido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Lhe foi apresentado coisas boas. Você acha que o pecado é ruim? Eu vou dizer que pecar é muito gostoso. Pecar é bom. Aí você vai falar assim: olha, pastor, aí está pregando heresia. Não é heresia não. Se o pecado não fosse gostoso, e você sabe que ele ia te levar para o inferno, você ia pecar? De jeito nenhum, filho. Você ia mais falar assim: você está louco, diabo, sai para lá, rapaz, você não sabe o que é bom. Está com conversa para o meu lado? Nós temos uma batalha espiritual cotidianamente contra o pecado. Por várias vezes eu ouvi o pastor aqui, o pastor Osmir também, dizendo: nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem, e não aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa para discernir. Aí o irmão vem, né, e fala assim: irmãos, eu dou glória a Deus por uma coisa dentro dessa igreja, desde que eu cheguei. Eu vejo aqui que Deus tem usado palavras de exortação com essa igreja. Mas sabe que eu tenho percebido que essa igreja não tem diminuído em número? Eu estou falando numericamente. Eu vou dizer o porquê. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala assim: a verdade libertará. A verdade liberta, irmãos. Nós estamos, às vezes, nos colocando sempre em último plano, dizendo assim: ai, que, meu Deus, ai, não faz nada. Deus faz a partir do momento que eu e você temos um compromisso sério com Ele. Compromisso. E a batalha espiritual nós não devemos brincar, não, irmão. Cuidado. Eu conheço uma pessoa que ele falou assim para mim, lá no Japão. Ele disse assim: o diabo? Que diabo que nada? Eu bato na cara do diabo. Eu brinco. Eu vou escarnecer o diabo. Perdeu mulher, perdeu família, perdeu filho. Aonde é que estava a fé desse homem? A Bíblia ela não nos ensina a fazer aquilo que não foi dito para fazer. Ela ensina, eu tenho que estar debaixo daquilo que a palavra de Deus me ensina. Tem gente que quer brincar. Eu conto uma história que é até engraçada, que o pastor estava indo expulsar um demônio. No caminho
Era um caminho distante, uma estrada distante. No caminho ele tinha uma plantação de banana, irmãos, cheio de pé de banana. Aquelas bananas bonitas, estavam amarelinha no pé. Diz que o pastor para o carro dele, abre o porta-mala, pega um alicate, corta ali a cerca, entra e enche o pandu de banana. Depois corta o cacho de banana, coloca um cacho de banana dentro do porta-mala. Colocou o cacho de banana dentro do porta-mala, fechou e rumou para a casa do endemoniado. Chegou lá, ele não teve autoridade suficiente. Sabe por quê? Ele falava assim, sai. E o diabo falava para ele, não saio. Sai, não saio. E aquela briga. Sai, não saio, sai, não saio, sai, não saio. E ele falou, sai. O demônio falou assim, não saio, seu ladrão de banana. Sabia que a sua vida tem que ser um reflexo, como nós cantamos aqui. Vai refletir, irmão. Vai refletir. A gente precisa ser bênção. Olha, aqui no versículo número 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Está falando, sabe do quê? De oração, de intimidade, de comunhão com Deus. Olha, o 9, afligi-vos, lamentai-vos. Irmãos, temos que perder o prazer pelo pecado. Uau, que coisa, é verdade, irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Sabe que, olha, se você deixar uma pombinha vir com um raminho e colocar na sua cabeça, no caso na minha, que eu sou carequinha, ela vai falar assim, olha ali, tem ali um descampado ali, eu vou fazer meu ninho ali. Se eu deixar ela colocar um raminho aqui e não tirar, ela vai trazer outro. E consecutivamente ela vai trazendo ramos. Quando eu vejo, vai ter um ninho aqui com um ovinho, com um pombinho, sendo alimentado, irmãos. Assim é o pecado, nós não devemos brincar com o pecado. O pecado mata, o salário do pecado é a morte. Irmãos, hoje é dia de você sair daqui dizendo, Senhor, eu não quero morrer por causa do pecado. Havia um homem, e ele trabalhava com uma serpente, uma cobra. E todos se juntavam para ver a sua apresentação. E aquela serpente, ela se enrolava no corpo daquele homem. E se enrolava no pescoço. E ele olhava para o povo, e o povo aplaudia. E ele se apresentando, e aquela serpente toda enrolada em seu corpo. Mas num dado momento, em uma das suas apresentações, aquela serpente, ao enrolar-se nele todo, começou a apertá-lo. Mas os aplausos, as pessoas vendo aquilo acontecer, mas não entendendo o que estava se passando, aquele homem estava sendo estrangulado, estava sendo morto, porque estava brincando com o que não deveria brincar. Assim é o pecado. Às vezes as pessoas, aí no mundo, aí nesse sistema, olham para mim e para você, e elas veem uma evidência de repente de um pecado. É normal. É normal. Tudo hoje em dia é normal, irmão. Tudo é normal. Tem certas coisas que os pastores hoje não podem dizer de um púlpito, sabia? Eu posso ser processado por dizer. Mas existe uma palavra, e eu gosto muito de João Batista, que quando olhava para aquele povo, ele dizia, raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da sentença vindoura? Irmãos, hoje tudo é normal, homem com homem, mulher com mulher,
Filho e levando namorada para dentro de casa, para dormir com a namorada. E vice-versa, viu, irmãos? Só que cuidado. Isso é como o pecado que nós acabamos de dizer nessa ilustração. É bonito, irmãos, é normal. É muito normal para quem não tem realmente no seu coração e que não leva em seu coração o temor a um Deus que é amor e que é justiça. Uma vez o rapaz falou assim para mim: ô pastor, que Deus é esse? Você fala, se Deus é amor, como que ele vai mandar alguém para o inferno? Olha, eu não sei o que você pensa, disse para ele. Eu penso o seguinte, que Deus é amor e Ele é justiça, e que hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de se entregar a Ele e viver uma vida debaixo de sua proteção, para que você tenha vida eterna. Caso contrário, o que está na Bíblia, está na Bíblia. Sem santidade ninguém verá Deus. O ânimo doble impede o cristão, irmãos, de agir de maneira abençoada. Sabe, o que é ter ânimo doble? O ânimo doble é ter duas vontades. Eu tenho vontade de vir à igreja no domingo, mas no sábado à noite eu tenho vontade de estar na balada. É duas vontades, o ânimo doble. Sabe, e essas duas vontades você se torna um ser inconstante. Querer é uma coisa. Querer uma coisa agora e fazer outra depois. Se esquecer das decisões tomadas. Servir a dois senhores, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Abraão só foi abençoado por Deus quando passou a ter um coração inteiro diante de Deus. Enquanto Abraão vacilou 2 vezes, que ele entregou Sara, sua mulher, para Faraó e para Abimeleque, ele não podia ser abençoado. Mas a partir do momento quando ele se dedicou totalmente ao Senhor, sendo capaz de entregar o seu filho por amor ao Senhor, ele passou a ser uma verdadeira bênção. Você tem buscado ser uma verdadeira bênção aonde você está? Pastor, como eu posso ser uma bênção? Jesus, me ajuda a ser uma bênção. A sua palavra fala que nós precisamos obedecer. Palavra difícil, principalmente para adultos, porque os adultos têm, parece-me que, já preparado em seu coração que ele não precisa obedecer a ninguém, ele é dono do seu nariz. E lá em Mateus, vai aparecer no telão de novo, Mateus 21, versículo 28 e 31 diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus, olha só o que Jesus disse, irmão, presta atenção: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Parece-me que Deus aqui faz uma comparação que nós não conseguimos conceber. Nos achamos tão santos. Nós, muitas vezes, somos assim, de ânimo doble. Para ser abençoado é preciso obedecer, irmão. Não existe um ser abençoado desobediente. Ele pode sofrer, ele pode ter lá os seus problemas, mas a sua desobediência não faz com que a bênção de Deus seja vigente na vida dele.
Obedecer não é fácil, às vezes nós precisamos fazer a vontade de Deus sem entender, para depois receber a bênção. Foi assim com Noé. Noé foi abençoado. Noé não questionou. Deus falou assim para ele: Noé, vai chover. Nunca tinha chovido, irmão. Pode pegar Gênesis, vai lendo aí. Vai acompanhando a história. Nunca tinha chovido na face da terra. Noé demorou 120 anos para construir uma arca, um barco. Pregando, e todo mundo falou assim: Noé está maluco, está pirado. Noé era um homem abençoado, irmãos. Pregador da justiça, conhecido na Bíblia como pregoeiro da justiça. Ele não entendia, mas ele obedecia. Ele nunca tinha visto a chuva, mas ele obedecia. Ele obedeceu a Deus. Obedecer não é apenas dizer que vai fazer, mas sim cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes nós viemos aqui, nós ouvimos uma palavra, aí tem um apelo, você vem na frente, você saiu daqui, você já esquece, irmãos. Quantos aqui se lembram que foi pregado semana passada? Mas obedecer ao Senhor é necessário. Nós não podemos deixar isso, sabe? Obedecer a Deus não é apenas fazer, mas cumprir. Obedecer a Deus, quando a vontade de Deus nos agrada, é fácil. Isso é fácil. Se Deus falar assim para você: filho, é da minha vontade que você vá agora na concessionária da Chevrolet e tire aquele carro. Eu nem sei qual que é o top da Chevrolet aqui no Brasil, né? Vamos usar a Toyota. Vai lá na Toyota e tira um Majesty. Acho que esse carro nem tem aqui, né? Na hora, né? Você vai falar assim: ó Deus, como a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Estou indo, Jesus. Preciso pagar? Não, é da minha vontade. Vai lá e pega o carro, ele é seu. O que você vai fazer? Você vai obedecer rapidinho ou não vai? Você iria? Claro, irmão. Se Deus fala com você para um negócio desse, você vai obedecer rapidinho. Mas quando a vontade de Deus é contrária à sua, Ele pede para você fazer algo, você faz? Abraão fez. Você mataria o seu filho? Você colocaria o seu filhinho, tão amado, tão querido, em cima de uma pedra, e levantaria um cutelo e falou assim: ó, o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Abraão fez. Obedecer é uma característica. Um ser obediente, um irmão obediente, uma irmã obediente, um servo obediente é uma característica de alguém abençoado, alguém que é bênção. Faça o que Deus manda sem duvidar, irmão. Seja uma bênção. Terceiro ponto, perseverança. Quer ser uma bênção? Como eu posso ser uma bênção? Seja perseverante, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Está disposto mesmo, irmão? Para ser abençoado é preciso ser perseverante, sabia? Há momentos em que tudo contribui para que eu e você, né, joguemos a toalha branca. Desanimei, chega, não quero mais. Mas Deus, Ele quer que eu e você possamos criar em nós perseverança, persistência, para não desistir, ir em frente, irmão, levanta a cabeça, o negócio está difícil, a coisa está braba, mas eu sou um abençoado por Deus, não importa. Talvez existem irmãos tão simples, que chega na igreja, eu participei de uma igreja, no começo,
né, lá na Vila São Manuel. Eu vi os irmãozinhos chegando na igreja de chinelinho, irmão. Não tinha um sapato para pôr no pé. Mas era um irmão tremendamente abençoado. Eu cresci numa igreja, inclusive meu pai e minha mãe são membros de lá, eles estão hoje aqui nos visitando. Igreja Batista Betel. E eu me lembro com muito carinho de um diácono da igreja chamado Guilherme. Nós chamávamos ele com muito carinho de tio Guigui. Ele era o homem mais humilde da igreja. E eu aqui, sem medo de errar diante de Deus, ele era o homem mais abençoado daquela igreja, pelo menos na minha época, quando eu ainda era uma criança, eu podia ver na vida daquele homem a bênção de Deus. E a vida daquele homem não foi fácil. Os seus filhos davam trabalho para ele. Pai de muitos filhos. Mas ele perseverava. Eu nunca vi o tio Guigui bravo na igreja. Aquele homem sempre estava com um sorriso em seus lábios. Uma vida difícil, uma vida dura, mas ele não desistiu, irmãos. Hoje eu sei que ele está na glória com o Senhor. Tio Guigui já não está entre nós, mas ele está lá, nos braços do Pai. E você quer ser lembrado como? Eu e você. Como você quer ser lembrado? Ah, aquele homem, ele ia na igreja, mas sabe como que é, né? Ele tinha um caso com uma mulher. Aquela mulher lá, ixi, meu irmão, não falava, olha, você não podia falar nada para ela. Se falasse para ela, era a mesma coisa que você falar com a torcida organizada do Corinthians junto com o São Paulo. É assim que nós queremos ser lembrados? Eu quero ser lembrado como bênção. E aqui, para ser abençoado, é preciso renovar a sua mente. Por isso que esse versículo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É eu me livrar dos maus pensamentos. Irmãos, renovar muitas vezes é permanecer firmes no princípio da palavra de Deus. Muitas vezes não, sempre foi. Se lá fora o mundo fala que é normal o aborto, a palavra de Deus diz que apenas quem tira a vida é Deus. Deus a dá e Deus a toma. É Deus quem nos recolhe. Como pode um irmão chegar aqui e querer fazer mal a uma irmãzinha? Como pode um homem... Sabia que dentro das igrejas os pedófilos estão rodeando as igrejas, irmãos? Vem para ver as criancinhas e escolher qual é a que ele vai cometer o despautério de prejudicar uma jovenzinha ou um jovenzinho. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus constantemente. Estamos vivendo constantemente em batalha contra esse mundo, contra o diabo. Não vamos nos permitir contra a nossa carne. Não podemos nos esquecer que nós, como filhos de Deus, travamos essa batalha no âmbito espiritual, mas também uma batalha aqui no âmbito psicológico dentro de nós. Porque muitas vezes eu já ouvi homens de Deus falar assim: eu já não sei mais o que é certo. Mas em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios, mente, e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 até o 5. Aqui está falando que nós, embora estamos vivendo ainda nessa carne, nós temos que militar, nós temos que lutar, existe uma batalha. Por isso eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não tenho que ficar em frente de uma televisão assistindo novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, das 12, das 13, das 10. Não precisa, irmãos. Isso é lixo, é porcaria. Eu preciso estar com a minha mente, com o meu coração envolvido com a palavra de Deus. Dá para entender? Abraão, ele foi perseverante em seu propósito. Certamente no meio do caminho, ele recebeu a promessa de Deus: sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O que aconteceu? Ele obedeceu a Deus, obedeceu, mas isso não quer dizer que ele não encontrou problemas pelo caminho, e isso também quer dizer que nem eu e nem você vamos deixar de enfrentar lutas, vamos deixar de enfrentar problemas, mas porque nós vamos perseverar, entendendo que Deus é Deus, nós alcançaremos a nossa vitória, e nós seremos conhecidos como bênção do Senhor. A bênção de Deus não está nas coisas, irmãos. A bênção de Deus não está em lugares. A bênção de Deus não está nos eventos. A bênção de Deus, ela tem que estar sobre mim, ela tem que estar sobre você. Não seja um retentor da bênção. A bênção chegou em mim, eu não vou passar para ninguém. Seja um portador da bênção e um abençoador. Ela está sobre você, irmãos. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você é uma bênção. Diga para ele. Fala para ele mesmo, na cara dele: você é uma bênção, sabia, cara? Aleluia. Não é? É bom estar junto com as pessoas abençoadas? É. Mas elas vão embora e você fica, e por isso você precisa ser uma bênção. Muito mais que apenas receber bênçãos, Deus quer que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, usados pelas mãos de Deus, abençoando a nação, abençoando a cidade, abençoando o seu bairro, abençoando o seu vizinho, abençoando sua família. Quando somos uma bênção, tudo que temos e tudo que fazemos também é abençoado. Você já recebeu alguma bênção? Momentos, coisas materiais são passageiras, irmãos. Mas quando você não apenas está, mas é abençoado, você pode encontrar grandes desafios, mas você tem certeza. Você está olhando para o autor, consumador da sua fé. Amém? Você é uma bênção. Não permita que o mundo deforme aquilo que Deus criou. Deus não criou você por casualidade. Queria chamar o ministério de louvor aqui, por favor. Deus não te criou por casualidade, irmãos. Você não nasceu aqui por um acaso. Não se preocupe que eu não vou fazer apelo, irmão. Mas uma coisa eu quero dizer para você, eu quero te incentivar a que você mude o seu posicionamento em relação às coisas de Deus. O Senhor quer que você seja uma bênção na vida do teu irmão. Não menospreze
Não vire as costas. Seja uma família. Aqui a placa, como foi dito hoje de manhã, quem esteve no culto, a placa ela fica lá do lado de fora, mas ela tem um nome: família cristã. Eu e você, nós somos uma família. Nós somos comprados por um preço que calculadora nenhuma no mundo pode calcular. Mas eu e você, nós podemos ser os transmissores, assim como portamos essa bênção que recebemos da parte de Deus, a sua graça, a vida eterna, a salvação. Eu e você podemos ser portadores, abençoadores. Eu quero que você fique de pé, por favor. A igreja, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós, na Tua presença, Senhor, aqui nesse ambiente onde nós vemos que o Teu Espírito Santo trabalha e fala conosco. Talvez existam aqui, Senhor, nesse meio, nesse aglomerado de irmãos, nessa comunhão de família, muitos que estão passando por dificuldades, talvez desafios, Senhor Jesus, que às vezes se olha para trás e diz: chega, eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: ah, filho meu, você é uma bênção, eu te abençoo. Assim como fui com Abraão, eu sou contigo. Ó Deus amado, venha restaurar, venha renovar. Ó Deus, venha trazer a cada um aqui nessa noite a alegria, Senhor, a convicção de que é uma bênção, Senhor, não somente na igreja, mas aonde quer que esteja, que Ele é o que leva essa bênção adiante. Muitos olharão para essas vidas, Senhor, e dirão: eu quero o que Ele tem. Ah, eu quero o que Ele tem, o que Ele tem eu também quero. Senhor Jesus, e o Senhor vai dar, porque o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus que presenteia, o Senhor é o Deus da graça, de toda a graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso vai agora, Senhor, tocando a cada vida. Senhor, se existe aqui vidas que estão ainda, Senhor Jesus, fora daquilo que não está no centro da sua vontade, da sua boa e perfeita vontade, que o Senhor comece a trabalhar nesse momento, que o Senhor comece a trazer, Senhor, a elucidar, Senhor, o discernimento, para que se possa tomar, Senhor, uma atitude em direção a essa vontade que é perfeita e agradável, em nome de Jesus. E como, Senhor, igreja tua, aqui reunida nesse lugar, nós decretamos, em nome de Jesus, falido a tristeza, falido o ânimo doble, falido aquilo que tem deixado o Senhor a desejar, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar agora no coração de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê a mão para o seu irmão, vamos cantar.